Olá, olá gente, olá pessoal que acompanha esse canal. É, Eu vou falar um pouco agora, mais um pouco, sobre a gratidão. Eu fiz aí um áudio da gratidão, um áudio da ingratidão. E esse é a gratidão parte 2. Porque tamanho eu tenho visto como é importante a gratidão, eu tive que fazer uma parte 2 para ela. É, Se essa gratidão, né, se esse agradecer, se esse muito obrigado for, for real, for verdadeiro, você vai perceber no seu cotidiano muita magia, muita coisa nova, muita coisa que você às vezes quis, às vezes já pensou, às vezes já desejou, né? Já considerou que acontecesse na sua vida, e você vai ver que vai começar a acontecer aquilo que você quer, simplesmente pelo fato de agradecer. E acaba sendo um círculo vicioso que você agradece, aí você tem aquilo que você deseja, aí você agradece mais, você tem mais daquilo ou mais de outra coisa. É um agradecimento que vai gerando agradecimento, que vai trazendo outras oportunidades para a sua vida, novas situações, novas pessoas, é, e vai te possibilitando aceitar melhor a realidade em que você está, aceitar melhor esse plano aqui de vida, de existência. Porque a sua não aceitação ou a sua ingratidão, esse hábito ou esse mau hábito de reclamar, de criticar, sem que você perceba, está fazendo com que você se oponha à vida, se oponha à realidade. E veja só que absurdo, né? Você lutando contra a vida, você combatendo a vida. Quem vai sair perdendo dessa história? Quem sempre perde, né? A gente, a gente vai ficando com mais idade, a gente vai vendo que a gente que perde, que não adianta lutar contra a vida, contra os fatos, contra as situações. Que quem sempre vai sair perdendo, espera aí que um mosquito aqui já foi. Quem sempre vai sair perdendo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E, eu acredito, eu vejo que a gente pode jogar a nosso favor, né? Jogar a nosso favor e colaborar e aceitar e agradecer e cooperar em função, em benefício nosso mesmo, para nós mesmos. E, e aí você vê, né? Você vê que é, você vê que há essa não aceitação, você vê que há essa ingratidão, você vê que há essa resistência, ou essas resistências, né? Ou essas ingratidões com relação à vida, é, que está fechando as próprias portas, né? As suas próprias portas, né? Os seus próprios caminhos, que está tapando os seus olhos para a riqueza,
que vem até você, para o dinheiro que vem até você, para as diferenças, que muitas vezes a nossa queixa é essa, as diferenças do outro, que o outro é diferente, que o outro pensa diferente, que o outro age diferente. E quando você se queixa, quando você reclama, você está fechando as portas para que essas diferenças, para que essa riqueza do outro chegue até você. Que você possa também desfrutar daquele que não pensa igual, daquele que não age igual, né? Ou então muitas vezes a queixa também é com relação a ter que trabalhar, a ter que fazer alguma coisa, né? Pense quantas pessoas gostariam de ter um emprego, de ter um salário, ainda que você possa considerar pequeno, salário mínimo, ou seja lá o salário que você receba. Quantas pessoas não gostariam de ter, né? Que muitas vezes para ter o básico, né? O básico que você não valoriza. E muitas vezes você quer o quê? Que as coisas sejam mais fáceis para você. Mas muitas vezes você não está disposto a facilitar para as pessoas, facilitar para o mundo, facilitar para o chefe, facilitar no trabalho. É aquela ideia, né? Eu quero o melhor para mim, eu quero desfrutar de uma boa qualidade de vida, de boas amizades, e ter dinheiro e bons relacionamentos. Só que sem ser uma boa pessoa com os demais, sem dar o seu melhor, sem oferecer o que de melhor você tem, sem ser grato pelo que você tem, né? Aquela história também de que a grama do vizinho é mais verde, né? E de fato, né? De fato, porque a gente não consegue ou não quer, né? Olhar para o que a gente já conquistou, olhar para o que a gente já tem, olhar para o que a gente já é. Já é. É sempre mais fácil. É sempre mais fácil voltar a olhar para fora, para fazer comparações, para desejar ter aquilo que não tem, para que, caso um dia você tenha aquilo que hoje você não tem, mas você quer, aí você perde totalmente o interesse quando conquista aquilo que supostamente, né, ou teoricamente desejou. Então vejam quantas contradições, né? Quer boas amizades, quer uma boa vida, quer ter o carro que o vizinho tem, ou o relacionamento que o vizinho ou que a vizinha tem. Só que você não está fazendo por onde, não está fazendo a sua parte. Não está sendo grato pelo que tem, pelo que já conquistou. E se não tem nada, você tem a própria vida. Você tem a chance de conquistar. Você tem a chance de correr atrás e ter as coisas que você quer. Com o seu esforço, com o seu empenho, valorizando, né? Valorizando-se, valorizando as pessoas, reconhecendo o seu esforço, reconhecendo o esforço delas. Então quer dizer, né? Precisa ter um pouco de boa vontade, precisa ter um pouco de empenho, precisa ter um pouco de generosidade em ofertar, né? Em doar, sem esperar nada em troca. Sem de você correr o risco dessa incerteza de você fazer um agrado para alguém e ser xingado ou não ter a retribuição que você esperava daquela pessoa, mas você vai lá e corre o risco. Você vai lá e faz porque o fazer, ele é a sua essência, ele é o que você é. Aí é isso, né? Porque a retribuição, ela muitas vezes ela pode vir de outra pessoa, né? É o seu compromisso com a vida, não é o seu compromisso com o outro.
Do tipo, vou fazer uma coisa boa pro outro e, e o outro vai ficar feliz. E o que eu ganho com isso? É claro, se você não quer fazer com sinceridade, com generosidade, com verdade, fazer um elogio, reconhecer o esforço, valorizar a pessoa porque você realmente acha aquilo, realmente sente aquilo, então é melhor não fazer mesmo, né? Melhor não fazer. Mas é aquela coisa que eu falei outro dia. Todo mundo tem alguma coisa, uma coisa boa. Não tem ninguém, por mais precária, por mais desprovida de recursos que a pessoa tenha na vida, né? Não tenha recursos na vida, não tem como a pessoa não ter algo. Às vezes é inteligente, às vezes tem algum traço marcante, um sorriso bonito, um cabelo bonito, tá usando uma roupa bonita, ou faz alguma atividade, alguma função bem feita, algo que possa ser trazido à tona, né? Porque comumente a gente é tão hábil, é tão, é tão sagaz para fazer críticas, para fazer ofensas, para inferiorizar os outros. Por que não também a gente possa também nos esforçar para dizer coisas boas também, né? Isso é isso é uma questão de escolha. Tá aí o livre-arbítrio nosso, que é para quê? Para se escolher, para escolher ter esse tipo de atitude, né? Totalmente escolha, né? Totalmente escolha. E a felicidade nossa, ela está intrinsecamente ligada a isso. Ao quão generoso você pode ser, ao quão verdadeiro é, você pode ser. E que não quer dizer também que deva ser dito só palavras bonitas para as pessoas. Muitas vezes, muitas vezes você levar uma palavra mais dura, de uma forma mais, falar de uma forma mais, mais firme, pode ser uma maneira de estar levando algo importante para a pessoa. Está trazendo uma opinião, uma visão, de estar trazendo a pessoa para a realidade. Ainda que a pessoa possa não agradecer a princípio, talvez aquela ideia que você trouxe, aquela reflexão, pode ser interessante para ela daqui a certo tempo. Só que isso não te importa, né? Não te interessa o resultado das suas ações. Pelo menos não é uma coisa com que você deva esperar ou deva contar, né? Você faz a sua parte pelo fazer. Você é grato, você é agradecido por ser, porque é o que você é. Agradecido pela vida, agradecido pela natureza, agradecido pelas oportunidades que a vida te traz, que pode ser chamadas aí de dificuldades também. Você é agradecido. Você é agradecido. Porque tudo isso que te acontece, que muitas vezes pode não ser por você considerado bom, é algo que está promovendo em você uma autonomia, uma responsabilidade maior de você para com você mesmo. E é isso que você precisa perceber. Acho que tem um bicho aqui. Espera aí. Que eu fico num lugar que às vezes aparecem alguns lagartos aqui, mas acho que já foi embora já. Então, tá promovendo o quê? Esse encontro
de você com você mesmo. Você assumir a sua vida integralmente, né? Totalmente. Você ser responsável por você. Não 10%, 20%, 99%. Não, é 100% você assumir a responsabilidade pela sua vida, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelo que te acontece, pelo que te toca, pelo que tange a você, né? O seu corpo físico aí. Tudo que acontece dentro desse corpo é de responsabilidade, é de obrigação sua olhar, né? Ninguém vai fazer isso por você. Observar-se, conhecer-se, ser grato pelo que você tem, enquanto ferramentas, né? O corpo, uma mente, os sentimentos. Então, a princípio muita coisa pode nos acontecer que a gente diga: nossa, aquilo para mim é insuportável, tal coisa para mim é inaceitável, mas e se você fizer um esforço, pelo menos um teste, de você começar a ser grato até por aquilo que você considera inaceitável, insuportável, que é para você ver o que acontece, né? Você não tem nada a perder. É só fazer um teste. É só você ver. É só você observar. Às vezes ser agradecido por alguma dor em algum local que acontece aí no seu corpo. Alguma resistência, algum músculo que esteja se contraindo. Se você ser grato a isso, né? Esse é o ápice da gratidão, é isso, do agradecer. Você consegue agradecer uma doença em você, em um parente, uma doença grave, uma doença séria, em um ente querido, em você. É desse sentido que eu falo do agradecimento, da gratidão. Você consegue agradecer, sorrir, ficar em alegria, sem dinheiro, com as contas chegando para você poder pagar? Você consegue ser grato a isso? Ou você já começa a lamuriar, a reclamar, a achar que não tem saída? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu falei do dinheiro e da doença, mas você pode aplicar isso para qualquer coisa que seja do seu interesse. Eu estou aqui, eu espero que não esteja atrapalhando muito. Está passando um trem aqui atrás de mim, mas pelo que eu vejo vaza um pouco o som, mas acaba não atrapalhando tanto. Mas depois eu vou dar uma olhadinha melhor. Então é isso, né? Você consegue ser grato por não ter o relacionamento que você deseja? Você consegue ser grato por não ser amado da maneira que você queria, que você esperava, do seu pai, da sua mãe? Você consegue ser grato pelo emprego que você tem atualmente? Então são essas questões, né? Então quando a pessoa fala gratidão, eu sou grato, muito obrigado, tem que ser nessas questões mais difíceis. Porque é muito fácil você ser grato com aquela pessoa que concorda com tudo que você fala, ou que muitas vezes tem a mesma opinião que você, pensa do mesmo jeito que você. Vocês entenderam?
Quando a situação está favorável, está com dinheiro, está com bom emprego, está com relacionamento. Quando tudo está favorável, é mais fácil agradecer. Agora, quando as coisas não estão a nosso favor, aí é que é a chave, que entra a chave do agradecimento, da gratidão, é aí. É aí. E para aquele que já tem aquilo que deseja, aquilo que quer, aí é que ele tem que continuar agradecendo mais e mais e mais, que vai ter cada vez mais de tudo. Mais de tudo. Porque muitas vezes são o quê? São comportamentos inconscientes que a gente deixa rolar aí no piloto automático, sentimentos, pensamentos. Quando a gente vê, a gente está reclamando, a gente está duvidando, a gente não está acreditando que a gente consegue, que a gente pode, que a gente é capaz. Não acredita no nosso esforço, não reconhece a gente e muito menos o outro. Porque quanto menos você se dá esse reconhecimento, essa ajuda de você para você, menos você vai ajudar o outro, reconhecer o outro, valorizar o outro. Porque você está nesse sentimento de falta, nesse sentimento de não ter. Então você espera também que alguém venha e te dê esse reconhecimento, essa valorização, que você mesmo não está dando para você. E mesmo se alguém de fora, alguém do mundo, alguém do exterior vier e te der esse reconhecimento, te der esse amor, essa valorização, ver os seus esforços, muitas vezes pode não te preencher, pode não ser suficiente para você. Porque o do outro, ele pode até te instigar, te movimentar, né? A força do outro, o sentimento do outro, a realização do outro, pode causar em você uma certa agitação, uma certa inquietação, levar você a fazer alguma coisa por você. Só que o que vai manter, o que vai sustentar, o que vai dar continuidade é a sua própria força. É o seu próprio trabalho interno. É aquilo que você fez para você. Porque o outro, não tem como você ficar agarrado ao outro 24 horas por dia para te dar força, te dar apoio, te dar incentivo, que é o que muita gente acaba esperando no casamento. Ou do pai ou da mãe, né, no namoro, que alguém fique ali o tempo inteiro. Só que isso não nutre, não preenche. Preenche ali temporariamente, mas depois você tem que dar conta do recado. E cada um de nós vai ter que dar conta do recado. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar sozinho. E aí a gente vai responder pra gente o que a gente fez, o que a gente deixou nas costas dos outros, passou a responsabilidade pro outro, entregou a vida na mão do outro. E o outro vai fazer mesmo o que ele quiser fazer, ou o que ele puder fazer, muitas vezes até bem intencionado, mas a pessoa tem os limites dela, a pessoa tem o tempo dela. Então, quando você joga na mão do outro, é um risco. Porque não pode ficar a coisa, seja lá o que for, pode não ficar do jeito que você quer, do jeito que você esperava, pode não sair no tempo que você queria. E aí? Mas por quê? Porque você não pegou a rédea. Você não pegou a rédea. Você não confiou em você. Você não acreditou em você. Você não fez por você. Vocês entendem? Então é isso. Então a gratidão seria o quê? Um primeiro passo. Um primeiro passo para você, de onde você estiver, você começar a se mover, você começar a se mexer, agradecendo pelo que você já tem, pelo que já conquistou. E se não conquistou nada, alguma coisa você tem, nem que seja o corpo, né? Que senão a gente não estaria conversando, seria uma conversa mediúnica, né? Mas não é o caso. Então alguma coisa você tem, uma roupa no corpo, um chinelo para calçar, uma comida para se alimentar, alguma coisa você tem a ser grato,
né? Não existe ninguém no mundo que não tenha alguma coisa a que possa ser agradecido. Por mais difícil, por mais dificultosa que seja a situação que a pessoa se encontra. Então olha para isso, né? Não é para o outro, para Deus, para a vida, mas é para você mesmo, Se dê, né? Se permita, se veja, né? Se reconheça. O que não quer dizer que você vai eximir, que você vai esconder, ou que você não vai reconhecer seus defeitos, seus pontos fracos, o que precisa ser trabalhado em você, ou até mesmo não trabalhado também, né? Simplesmente reconhecer que você tem um defeito aqui, uma dificuldade ali, que você erra, que você pode ter algum pensamento errado, alguma ideia errada, você pode ter comprado crenças, histórias, pensamentos, ideologias dos outros e sofrido influências de outras pessoas, deixado ser influenciado os outros. E tudo bem, vamos ser gratos por isso também. Grato por esses chamados aí defeitos, por essas dificuldades. Vamos ser gratos por isso também, vamos agradecer. É o que você pôde fazer, é o que você sabia, é o que você tinha condição de ser, de fazer. Você fez o que você podia, né? Alivie-se, relaxe, se dê esse relaxamento, seja grato. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso com tudo. Com tudo. Alguma situação inesperada. Com tudo. Então, é isso que eu queria trazer um pouco aqui hoje com vocês, para a gente poder conversar mesmo. Que muitas vezes a gente, como diz aquele ditado, a gente cospe no prato que comeu. Né? A gente tá numa situação, numa família, num emprego ou num relacionamento e desfruta daquilo, né? E depois fala que não serviu para nada, não valeu de nada, não aprendi nada com isso, foi perda de tempo. Olha só a ingratidão, né? Será que o relacionamento, do começo ao fim, não teve nada de proveitoso, nada de um ensinamento, nada de benéfico? Porque se não tivesse, não teria nem começado. Percebem? Na minha família, será que nunca fizeram nada para você mesmo? Seu pai, sua mãe, né? Se você está me escutando aqui, me entendendo, você provavelmente estudou, né? Consegue entender a língua portuguesa. Então, quer dizer, né? Te deram estudo. Você pode estar bem alimentado agora. Será que o pai e a mãe não fez nada nesses X anos, né, de vida que você tenha? A profissão, né? Ah, vou largar esse emprego porque esse emprego é horrível. Mas e quanto que você vale no mercado? Já avaliou isso? Quanto que estão pagando pelo seu serviço? Tem uma entrevista muito interessante, se eu achar o link eu vou colocar aqui, da Leda Nagli com um cara lá do recrutamento de recursos humanos, de recrutamento e seleção. Eu vou procurar o link e vou colocar aqui para vocês. Que é uma entrevista excelente, ótima, ótima. Vocês devem até ter visto, é muito conhecida essa entrevista. Aí ele explica para a Leda que as pessoas são pagas não pela importância que elas acreditam que elas têm,
mas é pelo valor delas no mercado, por quanto que pagam pelo serviço que ela faz. Tem outras empresas procurando pelo serviço que você tem a oferecer? Pagando mais? Qual é o seu valor no mercado? Porque se o seu valor é X, não tem como você querer um valor acima daquele. Aí você teria que o quê? Que se capacitar para que o seu valor no mercado aumente. E, e ou então trabalhar para você mesmo e da mesma forma também teria que estudar para poder aprender, para lidar com isso. Então quer dizer, né? Valorize as coisas que você tem. Valorize as coisas que você possui. Porque na verdade mesmo a gente não possui nada. A gente simplesmente desfruta, né? Temporariamente de alguma coisa. E enquanto a gente estiver desfrutando, que seja que seja bom, que possa ser agradável, que possa ser interessante, que possa ser benéfico para nós, para quem estiver envolvido também, quem estiver na nossa convivência, no nosso círculo de amigos, da família, no trabalho, né? Proporcionando um ambiente mais harmônico, mais agradável, né? Para nós e para todos, para nós e para todos, né? E atraindo assim mais abundância, mais prosperidade, mais dinheiro, mais qualidade de vida, relações mais proveitosas, pessoas na mesma faixa energética, vibratória, né, que estão nessa sintonia de agradecer pelas coisas. Então é isso, gente. Eu queria falar um pouquinho hoje com vocês. Foi muito proveitoso, o papo fluiu, fluiu fácil. E eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal. O canal cada dia cresce mais, cada dia aumenta mais. E isso incentiva a fazer mais conteúdo para todos, mais áudios, falar mais ainda sobre autoconhecimento, para que todo mundo possa ser beneficiado e, sobretudo, colocar em prática, né? Porque não adianta a gente ficar na teoria, ficar nas conversas e nos diálogos, se isso não virar prática do dia a dia, uma prática rotineira, algo que possa ser totalmente tangível, totalmente que possa ser materializado mesmo, né? Que as nossas conquistas sejam materializadas, que o nosso sucesso seja materializado, que a nossa alegria, felicidade, amor, paz, sentimento de bem-aventurança, possam todos ser materializados, né? A gente possa sentir de maneira sólida, de maneira consistente, de maneira verdadeira, de maneira incorporada, né? De maneira no corpo mesmo, né? Que isso possa ser real e não mera fantasia, imaginação, esperança, expectativa, nada disso, né? É isso que eu desejo para nós, né? Que a gente possa ter tudo aquilo que a gente quer, com trabalho, com estudo, com empenho, reconhecendo-se, reconhecendo o outro, reconhecendo a vida, valorizando a si, valorizando o outro, valorizando a vida e valorizando as oportunidades que a vida traz a todos nós, sem exceção. E ver que a gente é apto, que a gente é capaz, se a vida trouxe, a gente é capaz de ir lá
e marcar esse gol, né? Matar no peito, marcar esse gol e assumir e agir e fazer, tomar a responsabilidade, tomar o partido, tomar a iniciativa e agir e fazer e realizar. Só depende de cada um de nós. Então é isso, meus amigos. Uma boa tarde, no meu caso aqui, boa tarde para todos e um abraço carinhoso. Até mais.